2 Timóteo, capítulo 1, 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Até aqui, por enquanto, é saudação e alguma recordação do apóstolo Paulo, né? Paulo escreve para Timóteo, né, a segunda carta a Timóteo, nós chamamos de carta pastoral. Timóteo era um pastor, e nessa época o Timóteo estava na cidade de Éfeso, né? É um momento realmente difícil, um momento onde já havia se dado início à apostasia, ou seja, aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus e estavam na igreja, de repente começaram a sair da igreja, pessoas até mesmo do ministério, tanto que o apóstolo Paulo reclama que alguns o abandonaram. Então Timóteo, ele estava com alguns problemas, e mais ainda, o apóstolo Paulo estava preso, estava na cadeia quando escreveu isso. Na cadeia exatamente não, ele estava preso na casa dele, né? Era um tipo de prisão domiciliar, mas ele estava preso, impedido de sair dali para anunciar, para pregar o evangelho. Já eram os dias finais do apóstolo Paulo, ele sabia que logo iria ser executado, né? Então Paulo estava com esta preocupação. Mas uma coisa interessante, isso me chama a atenção em outras cartas de Paulo, em que ele escreveu da prisão, ou ele preocupado com o pastor, preocupado com a igreja, e escrevendo ainda cartas de incentivo às igrejas. Ele preso e agindo de uma forma para incentivar as igrejas, para encorajar as igrejas a continuarem pregando o evangelho e a permanecerem firmes na fé. Então aí está o exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, que mesmo nos momentos difíceis ainda ele estava orientando e encorajando outras pessoas. Talvez Timóteo estivesse um pouquinho desanimado, então Paulo resolve escrever para Timóteo, e claro, não somente para Timóteo, mas para todas as igrejas, tanto que ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela determinação de Deus, né? Então, determinação de Deus, pela vontade de Deus, né? Deus determinou que ele seria um apóstolo, é isso que ele estava dizendo, e que ele tinha autoridade, né? Então, nessa saudação mesmo, ele já dá uma encorajada no Timóteo, fala: Timóteo, eu vou falar uma coisa para você, eu lembro de você nas minhas orações, eu lembro quando você chorou, quando você, né, chorava, talvez pela igreja, talvez pela emoção de servir a Deus, né? Mas ele estava recordando Timóteo, ele estava fazendo com que o Timóteo se lembrasse, né, do início do ministério, quando houve a imposição de mãos, né? Ele lembra do Timóteo também que a avó do Timóteo, a Loide, a mãe do Timóteo, a Eunice, eram pessoas crentes que ensinaram a ele a palavra de Deus também. Então ele já mexe um pouco ali com o Timóteo, para que o Timóteo fosse encorajado, né, e se lembrasse de algo muito importante, né, que ele estaria dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, para governar uma igreja, né? Então logo no início, né, irmãos, nós percebemos aqui que vale a pena a gente recordar um pouco às vezes, né? Nós não vivemos do passado, nós vivemos de hoje, mas talvez alguns do nosso meio, num passado não muito distante, estavam sonhando bastante, querendo pregar o evangelho, querendo servir a Deus de uma forma mais fervorosa, estavam mais firmes no Senhor, mas de repente, né, acontece, né, um balde de água gelada, acontece alguma coisa que leva uma pessoa a uma preocupação e a se esfriar um pouco e até a se aquietar no seu canto, não se aquietar de uma forma boa, né, esperando no Senhor, agradecendo a Deus, na força de Deus, mas se aquietar por medo, né,
foi se intimidando a ponto de perder aquele olhar que ele tinha. Então, é necessário, às vezes, a gente olhar para o passado e recuperar essas forças, mas essas forças, elas não vêm de nós, elas vêm de Deus. Então, logo no início, nós vamos perceber que a intenção do apóstolo Paulo era encorajar a igreja, mas também encorajar a liderança da igreja. Foi interessante que nós lemos logo no início Josué, né? O primeiro capítulo de Josué. E Deus, ele vai falar para Josué umas coisas interessantes. Ele fala para Josué: Josué, o meu servo Moisés agora é morto. Olha a realidade da coisa, né? A realidade da dificuldade. Todos confiavam em Moisés, Moisés conduzia o povo, Moisés foi um excelente líder. Deus falou com aquele povo através de Moisés. Agora Moisés morreu e talvez a nação de Israel ali estava meio desesperançosa. O Josué, que era aquele homem que sempre estava junto com Moisés, aprendendo com Moisés, agora não tinha mais o Moisés. Josué estava ali meio que sozinho na liderança, né? E aí Deus vai falar com o Josué: ó, meu servo Moisés está morto, mas agora é com você. Você vai conduzir o povo, Josué. Tende bom ânimo, seja forte. Essa é a recomendação de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Tende bom ânimo, sejam fortes, tenham coragem. Irmãos, se tem uma coisa que é terrível, é quando uma pessoa perde a coragem. Perdeu a coragem, ele perdeu quase tudo, né? Imagine o povo aqui, o Josué, ele sendo um general de guerra, um comandante. Imagine o Josué sem coragem. Vamos para Jericó, Deus mandou cercar a cidade de Jericó, vamos atacar Jericó, vamos destruir tudo, né? De repente Josué olha para o povo e ó céus, ó vida, isso não vai dar certo, né? Cai aqueles, vocês se lembram do desenho lá do Lip Hart, né? Outro dia até puseram no grupo da igreja, e sem coragem. Imagina como é que o Josué ia olhar para aquele povo e falar: gente, é para a gente demolir a cidade de Jericó, mas eu estou com medo, né? Se vocês quiserem ir na minha frente, podem ir, eu vou, né? Vamos vocês, eu vou atrás, vamos vendo se vai dar certo. Irmãos, na prática, isso é muito terrível. Sabe, quando um pregador perde a coragem de pregar, quando um homem perde a coragem de liderar a sua família, quando o trabalhador perde a coragem de ir lá na fila de emprego para lutar, quando o estudante perde a coragem de fazer a prova, sabe, quando o homem sem coragem, sem forças, ele é terrível, perde a graça, né? Eu falo do homem no aspecto geral, a mulher é a mesma coisa. Eu não sei se você acordou na tua vida já desanimado, né, cedo, né? Toca o despertador assim, 6 horas da manhã, e você, meu Deus, não tenho coragem, está difícil. Você olha para o teu dia, você olha quantas lutas você vai ter, quantas coisas você vai ter que enfrentar. A vontade que dá muitas vezes é virar para o outro lado e continuar dormindo, mas não pode. Tem que pagar as contas, tem que lutar, tem que batalhar, tem que agir, tem a casa, tem um monte de afazeres. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui a força que nós precisamos para lutar e para vencer. Tem muita gente falando: vai lá, você vai conseguir, né? É aquela coisa lá do Silvio Santos, né? Antigamente, falava: fale, eu vou vencer, fale, vai dar certo. A pessoa ficava repetindo, isso é confissão positiva. Nós não acreditamos na confissão positiva. É bem verdade que nós temos que ter ânimo, temos que batalhar, guerrear, mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos no nosso Deus. Então a recomendação aqui de Paulo vai ser mais ou menos parecida com a recomendação que Deus já havia dado para o Josué. Agora ele vai falar com Timóteo. Agora é com Timóteo. Paulo preso. E a igreja tinha que continuar as suas conquistas. Não agora em termos territoriais somente, mas agora a pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Não só Timóteo,
mas os líderes daquelas igrejas na época. Não somente os líderes daquela época, mas os líderes de hoje. E se nós esmorecermos por causa do que está acontecendo, nós estamos mortos. Mas graças a Deus, porque é Ele quem nos encoraja a prosseguir e a pregar a verdade. Talvez hoje o encorajamento deve ser no sentido de pregar a verdade. Pelo menos aqui no Brasil nós não estamos sofrendo uma perseguição direta. Os cristãos não estão sendo assassinados, não estão sendo mortos. Porém, a verdade está sendo ocultada. E nós precisamos pregar a verdade do Evangelho. Essa é a nossa função como igreja. É louvar a Deus. É glorificar a Deus na pregação da sua palavra. Então vamos continuar versículo 6 agora. Por esse motivo. Que motivo, né? Claro, ele já tinha falado que o Timóteo era um homem crente, um homem que já havia chorado pelo Evangelho, já estava junto com Paulo, então agora ele vai, por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te. Olha como Paulo é muito direto nisso. Olha como Paulo está dizendo para o Timóteo: eu quero encorajar você. E você pode, sabe, irmão, você pode ouvir uma palavra assim e pensar, sabe de uma coisa? Isso é com Timóteo lá no passado. Isso é com Paulo, que estava preso lá no passado, e com Timóteo, que estava à frente de uma igreja. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é para nós. Ela traz ensinamentos para nós. Ela sempre nos alimenta. Ela sempre traz algo para a nossa alma. E quando nós lemos a palavra de Deus, com a sabedoria dada por Deus, com a sabedoria que vem do Espírito Santo, nós aprendemos coisas maravilhosas. E quando nós encontramos uma palavra assim, quero encorajar-te, nós devemos ficar muito atentos, porque Deus está falando conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Nós não reunimos pessoas num lugar como esse para fazer um discurso bonito, para falar alguma coisa que agrade a vocês, mas nós nos reunimos com o propósito de ouvirmos a palavra de Deus, de adorarmos a Deus, de sairmos aqui fortalecidos. Amanhã é segunda-feira, nós temos uma semana pela frente, e nós vamos ter lutas na nossa vida do dia a dia, e nós vamos ter lutas espirituais. Nós vamos ser tentados pela nossa carne, nós vamos ser tentados pelo demônio, nós vamos ser tentados por este mundo. Talvez você seja tentado a cair em desânimo. Então, quando você abre a Bíblia e vê uma palavra como essa, quero encorajar-te, vamos prosseguir e ver o que Deus tem a dizer para nós. Eu acredito que Deus tem algo a dizer para nós. Quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Veja que nessa época era assim. Uma pessoa que ia ser consagrada ao ministério, ela recebia isso por imposição das mãos. Hoje também muitas igrejas fazem isso. Ótimo, tudo bem. Então Timóteo, ele havia recebido um dom ministerial pela imposição das mãos. Ele foi separado para liderar, para dirigir a igreja. Ele era um presbítero. E agora Paulo está dizendo que ele quer que seja reavivado esse dom, que Timóteo não perca a coragem, e que isso sirva para nós, que nós não percamos a coragem, aconteça o que acontecer. Nós não fomos chamados para sermos fujões, covardes. Não fomos chamados para fugir da pregação do Evangelho. Nós somos chamados por Deus como igreja para pregar o Evangelho, para anunciar as verdades de Cristo. E qual é o nosso encorajamento?
é que Deus está conosco, é que nós não estamos sozinhos, é que Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho, é que Jesus Cristo mandou anunciar o Evangelho, e se Ele mandou, Ele está junto conosco. Ele está aqui, e Ele está onde você estiver, para fazer com que a palavra chegue até o seu povo. Isso pode nos causar um certo receio e até um certo medo, porque pregar o Evangelho a toda criatura é uma tarefa difícil, é uma tarefa que requer bastante empenho e confronto, e afrontas também. E uma coisa é certa, irmãos: Deus não quis nos revelar aqueles que Ele vai salvar. Deus não quis nos revelar aqueles que são escolhidos dEle antes da fundação do mundo para a salvação, como está escrito no livro de Efésios e em toda a Bíblia. Não vou ficar citando versículos aqui, porque vocês já estão cansados de saber dessa verdade. Agora, uma coisa é certa: Deus não deu o livro da vida para cada um de nós, né? Imagina se Deus desse o livro da vida, aí a gente saía com o livro da vida na rua, e você ia evangelizar uma pessoa. Qual que é o teu nome? O meu nome é João, tal, tal, tal. E você ia lá no livro da vida, e você procurava o nome. O teu nome está aqui no livro da vida. Eu tenho uma coisa para dizer: Jesus vai salvar você, o teu nome está escrito no livro da vida. Dobra teus joelhos aí, tranquilo, vamos orar. Chega no outro: qual é o teu nome? É tal. Você procura lá, não encontrou aquele nome no livro da vida. Vai para frente. Aí não precisaria tanta coragem? Não aprove a Deus revelar aqueles que Ele quer salvar. Deus não pôs um carimbo na testa de cada um, escrito aí: pode evangelizar esse aqui, que esse aqui é dos meus. Jesus Cristo disse: ide, pregar o Evangelho a toda a criatura. Pode pregar para os bonitos, pode pregar para os feios, os carrancudos, os alegres, os altos, os baixos, os fortes, os fracos. Não há um grupo específico para se pregar o Evangelho. Então, por isso, nós precisamos da coragem. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Quero encorajar-te. Essa é a palavra de Deus. Versículo 7. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que palavra maravilhosa para quem precisa ser encorajado. Às vezes nós estamos meio tristes, meio desanimados, e queremos que alguém chegue para nós e diga: vamos lá, levanta, anda, força. É isso que Deus faz conosco. Quando nós estamos meio desanimados, desencorajados, e nós abrimos a palavra de Deus, e é isso que está escrito: vai lá, força, eu mandei, eu estou junto com vocês. Olha o que ele fala para Josué: não mandei eu, Josué, vai lá, creia, não se aparte de você o livro dessa lei, vai lá, eu vou estar com vocês, não tenha medo. Irmãos, desde que não se aparte de nós a palavra de Deus, nós podemos ter toda a segurança. Quando nós pregamos a verdade, nós temos a segurança em Deus, porque Deus aprova essa verdade. A verdade provém de Deus. A única fonte de verdade é o Senhor. Olha que maravilhoso isso. Deus não nos concedeu um espírito de covardia. Todos os dias que nós levantarmos, nós ficarmos atentos a esta palavra, as nossas decisões vão ser diferentes.
a maneira de nós encararmos a vida vai ser diferente. Tem muita gente com medo de tudo. Quando nós nos baseamos nas experiências ruins que nós tivemos, sabe o que vai acontecer? Vem o medo. Quando um amor não deu certo, quando você vai buscar outra pessoa, você vai com medo de não dar certo também. Ah não, agora não deu certo a primeira, estou com medo, estou inseguro. Ah, o trabalho não deu certo, agora eu estou com medo, estou inseguro. Eu fui evangelizar e quase jogaram uma pedra em mim. Que bom que quase, né? Tem gente que leva a pedrada de verdade. Se nós nos basearmos nessas experiências, a tendência é nós caminharmos, andarmos para trás. Se nós olharmos para nós vamos sofrer. A Bíblia não manda nós olharmos em nossas experiências ruins. A palavra de Deus não nos ensina a confiar em nós mesmos, muito pelo contrário. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Nós temos um grande exemplo logo no início do ministério de Jesus Cristo, quando ele está chamando os discípulos. E aqueles homens estavam pescando, e pescaram, quer dizer, jogaram a rede e não pescaram nada. E Jesus fala, vão lá em alto mar e lancem a rede. E Pedro fala, bom, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra agora nós vamos. E ele joga a rede em alto mar, e aqui dá muito peixe, eles pegam muito peixe, rompem-se as redes, eles precisam de ajuda para carregar aqueles peixes, porque eles foram de acordo com a palavra de Deus, eles não foram pelas experiências deles, às vezes pelas experiências dos outros, pelas circunstâncias. Irmãos, eu percebo que tem muita gente que gosta de avaliar a situação econômica, o seu estado emocional. Ele faz uma somatória de coisas terríveis e diz, a coisa está ruim, a minha vida não vai dar certo. Essa não é uma mensagem de autoajuda. Essa é uma mensagem da ajuda do alto mesmo, ajuda de Deus. Como é que vai ter mensagem de autoajuda, né, se a Bíblia fala que nós somos falhos? Nós precisamos da ajuda de Deus. Então às vezes você pode ficar procurando alguma coisa que te dê um motivo para a tua vida estar desse jeito, para que as coisas não estejam bem, e você vai encontrar motivos. O Adão encontrou motivo para ele ter pecado, a Eva encontrou motivo para ela ter pecado. Nós encontramos motivos. Agora Deus, irmãos, Ele não está querendo que você fique se explicando para Ele o porquê as coisas não dão certo. Deus não está pedindo explicação. Deus está exigindo mudança de vida, mudança de atitude. Se a gente passar a vida inteira se explicando, daqui a pouco nós vamos estar bem velhinhos, sem dente, arcadinho, e tentando se justificar, tentando explicar as coisas, tentando explicar porque a vida não deu certo. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Timóteo poderia dar uma explicação aqui. O Timóteo poderia dizer para Paulo, eu estou meio desanimado. Pensa bem, Paulo, você é o apóstolo, você está preso, daqui uns dias vão te matar, né? Tem gente apostatando da fé, abandonando a igreja, tem perseguição contra a igreja, tem gente pregando heresia na igreja, tem gente distorcendo o evangelho. Timóteo poderia dar um monte de explicação. Paulo não estava pedindo explicação,
Ele estava dizendo: Deus não nos concedeu um espírito de covardia. É ruim a explicação, né? Toda hora explicando, se justificando. Talvez a tua esposa ela não queira mais uma explicação porque você esqueceu uma data importante. Talvez o teu marido não queira mais uma explicação e outra explicação. Às vezes nós tentamos nos justificar. Nós tentamos encobertar os nossos erros. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e conseguimos perceber quem nós somos, nós vamos de fato dobrar os joelhos e clamar a Deus e pedir que o Espírito Santo, que não é de covardia, mas é de coragem, é de sabedoria, está escrito aqui, de poder, de força, de amor, de equilíbrio. Acho que é isso que nós precisamos. Não é de explicação que nós precisamos de poder para pregar o Evangelho. E nós temos esse poder, o Evangelho é poder para transformar vidas. Nós precisamos desse poder que vem de Deus, esse poder que nos capacita. Não pense, irmãos, que esse poder que vem de Deus nos capacita somente para as coisas espirituais, para pregarmos o Evangelho, para glorificarmos a Deus no mundo espiritual, mas esse poder é nos dado para que nós confiemos em Cristo em todas as áreas da nossa vida. Nós não separamos a área espiritual e a área secular. O senhor vai falando: eu estou uma bênção aqui na igreja, está tudo certo, mas lá fora eu tenho medo. Eu louvo a Deus aqui, mas com o meu trabalho não é preciso. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos de Deus onde nós estivermos. Nós somos abençoados por Deus em todas as nossas áreas. Que Deus nos livre disso, de não sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Deus abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso casamento, abençoa nossos filhos, nossa família. É Jesus Cristo quem sustenta todas essas coisas. Então o que nós precisamos para viver bem, então, é nós olharmos para a palavra de Deus e nos encorajarmos. É coragem. Pastor, eu preciso passar uma mudança na minha vida. Não é mudança de endereço que resolve o nosso problema. É uma mudança de atitude, de caráter, de maneira de olhar a realidade à nossa volta. Deus chamou homens para liderar. Deus chamou homens para serem corajosos, para irem para a guerra. Nesse momento onde Deus chama Josué, Deus fala para Josué: pega os homens fortes de guerra e siga em frente com ele. As mulheres e as crianças ficam do lado de cá do rio. Depois eles vão. Não que a mulher não tenha força, irmãos, mas a força da mulher é diferente. A força da mulher é diferente da força do homem. Deus capacitou a mulher de uma forma diferente, ela complementa o homem. Ela está junto com o homem. Ela incentiva o homem. Você é homem casado, você que já se desanimou alguma vez na tua vida, vai dizer que tua esposa não te abraçou e fala: não, vai lá. Você vai conseguir. O problema é quando a mulher quer pegar a espada e ir na frente do homem e ela guerrear e fala: amor, fica aqui do lado de cá, depois eu venço, daí eu volto te buscar. E aí o homem, ufa, que bom, vai lá, mulher, isso, vai lá. Mata a barata lá, mulher, vai lá. Força, mulher. Não, eu não vejo nenhuma cena assim na Bíblia. Nenhuma cena assim na Bíblia.
Deus está mandando nós irmos para a batalha, para a guerra. E aqui ele está falando para Timóteo, líder da igreja: Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Irmãos, nós não vamos deixar de pregar a verdade. Nós não vamos parar de dizer que é o Senhor Jesus Cristo que salva e que toda a obra da salvação é feita por Deus. Nós não vamos deixar de abrir a Bíblia e pregar esse Evangelho Santo do Senhor. Deus não nos autoriza a pregar outra coisa, assim como Ele não nos autoriza a recuar, a nos acovardar, a ficar com medo de enfrentar esse mundo com a palavra. Agora, como é que nós vamos enfrentar esse mundo com a palavra se nós não nos reunirmos para nos fortalecermos, para aprendermos a palavra de Deus, para orarmos juntos? Olha que exortação maravilhosa. Olha Deus falando conosco. Olha Deus falando com você. Queira a verdade, lute pela verdade. Não lute pela mentira. Lute pela verdade. Mesmo que você seja a minoria. Mesmo que nós sejamos poucos. Mas se nós estivermos com a verdade de Deus, nós somos fortalecidos e capacitados por Deus. Aliás, irmãos, um dia eu fiz uma mensagem, eu quero pregar de novo. Nem queira estar do lado da maioria. A maioria estava lá fazendo bezerro de ouro enquanto Moisés estava orando no monte. A maioria estava cheia de violência e prostituição. Quando Deus chama Noé, de justo, e põe o Noé dentro da arca, e Deus mata todo aquele povo. A maioria quis crucificar Jesus. Mas essa pregação da maioria é outra. Eu quero dizer que não queira estar do lado da maioria. Queira estar do lado da verdade. E a verdade nos fortalece. Quando você tem a verdade, você pode pregar sem medo. Você pode falar sem medo. Você pode agir sem medo. Você pode não ter, de repente, uma pessoa que você julgue forte do teu lado. Mas você tem Deus, que é muito mais forte do que qualquer pessoa, para conduzir a tua vida e levar você a esse caminho que leva a Deus. Poder, amor, não são separados as coisas. O Espírito não é só poder, força, mas vem o amor também. O Evangelho é o amor de Cristo, pregado, ensinado e vivido. Como nós pregaríamos o Evangelho sem mostrar o amor de um homem que dá a vida pela sua igreja, pelo seu povo? Talvez o que nos convença seja isso: saber que Jesus Cristo morreu numa cruz por nós. E Ele nos amou de verdade. E se você é amado por Deus, o que mais que você precisaria nessa vida e nesse mundo, né? Mais nada. Nós somos amados pelo Senhor. E equilíbrio, né, irmãos? Equilíbrio. Temperança. Deus não nos chamou para sermos desequilibrados. O medo é um desequilíbrio. Um pouco de medo mantém-nos vivos. Muito medo é desequilíbrio. Devemos ter fé e vivermos como cristãos. Mas nós não precisamos sair gritando pela rua também, né? Nós não precisamos parecer loucos de verdade, desde que o mundo nos tenha como loucos por amarmos a Cristo dessa forma que nós amamos. Ele vai encorajando Timóteo. Agora, no versículo 15, ele diz assim: estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram. Até mesmo Fígelo, Hermógenes estão lhe dar nomes que abandonaram a ele, que deixaram Paulo sozinho. Chega mais notícias ruins. Mas o conforto,
a sustentação, o que Timóteo estava precisando, ele iria receber. Porque Paulo, no versículo 8, ele diz: assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Não te envergonhes. Eu estou preso, mas não tenha vergonha de mim. Não tenha medo. Continue pregando. Nós temos o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Irmãos, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos de Cristo. O mundo odeia o Evangelho, o mundo odeia Cristo, e nós amamos o Evangelho e nós amamos a Cristo. Olha o que ele fala no versículo 9: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da própria determinação e graça. Veja que Paulo nunca lhe parou de ensinar, irmãos. Ele estava ali confortando Timóteo, fortalecendo Timóteo. E agora Paulo vai ensinar aqui a graça soberana de Deus. Ele vai ensinar a salvação não pelas obras, mas pelo chamado do Senhor. Olha, você prestou bem atenção nesse versículo 9? Pois ele nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação. O que é chamar com santa vocação? Santo chamado, um chamado profundo, um chamado na alma, um chamado que transforma. Paulo está agora mostrando para Timóteo: não tenha medo, tenha coragem. Jesus morreu na cruz e agora ele nos chamou com santa vocação, e não foi pelas nossas obras. Veja, ele fala, não foi em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. E quando nós entendemos isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito, isso deve nos encorajar. Não foi Deus que te chamou, não foi Jesus que te chamou, foi Ele que transformou a tua vida, então é Ele que te dá força, é Ele que te fortalece, é Ele que conduz a tua vida, é Ele que te sustenta. Não andem preocupados com coisa alguma, com o que comer, com o que vestir. Essas coisas o mundo se preocupa, vocês não. Se preocupem com as coisas do reino dos céus e a sua justiça. Viver pelos olhos nos derruba. Viver pela fé nos enche de esperança, nos enche de alegria. Fé em quê? Na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Em função da sua própria determinação e graça foi que Deus chamou você. Você acha que Deus vai abandonar você? Você que está preocupado, triste, temeroso, está com medo. Precisa ter medo. Deus te chamou segundo a sua determinação e graça. Então Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar tudo o que é necessário. Pastor, mas a vida está difícil. A vida nunca foi fácil. Não. Parece que a vida de Paulo aqui não estava fácil, estava preso. A vida do Timóteo não estava fácil, estava meio desanimado. Mas Deus não muda. Essa é a nossa esperança. Que nós somos sustentados por um Deus soberano e imutável, que nos prometeu que iria nos levar até Ele, no final de tudo, que a igreja vai triunfar sobre o mal, que Jesus Cristo, Ele já venceu a morte na cruz, e que Ele tem o seu povo, e que esse povo será salvo por Ele. Aconteça o que acontecer aqui, irmãos. É normal, em alguns momentos da nossa vida a gente se desanima um pouco. Até o profeta Elias foi parar dentro da caverna, deprimido, triste, e Deus foi lá e tirou ele, resgatou aquela vida.
Às vezes nós sofremos, às vezes você pode até estar desanimado, mas calma aí, quando você abre a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus dizendo para você não desanimar, porque Jesus Cristo te deu um espírito de coragem, de ousadia. Isso é motivo para você sair daqui e lutar. Precisa vencer alguma coisa amanhã? Acorda cedo, vai lutar, vai para a guerra. Está com medo de falar de Jesus Cristo? Não, ninguém vai te matar. E se matar, como disse Paulo, é melhor estar com Cristo, né? No final de tudo, irmãos, quando nós deixarmos essa vida, de repente nós vamos pensar, realmente, eu deveria ter mais coragem, eu deveria anunciar mais o Evangelho, eu deveria orar mais, eu deveria ter ouvido mais a palavra de Deus. Mas não deixe que a tua vida se encerre para você chegar a essa conclusão. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo e caminhar, lutando com coragem.